Ao som do Gonzaguinha, a gente inicia o programa de hoje e vamos abordar a ressonância magnética, que é um método de diagnóstico por imagem que não utiliza radiação e permite retratar imagens de alta definição de todos os órgãos do corpo humano. Para falar sobre a importância desse exame para os pacientes de alta complexidade, a gente vai conversar hoje com o radiologista Murilo Augusto de Almeida Rodrigues. Ele é coordenador médico de ressonância magnética do Hospital Alberto Urquiza Wanderley, lá da Unimed. Mas também ele é filho dos médicos Marcílio e Paula Embaci Rodrigues, que são personagens emblemáticos da medicina paraibana, com uma larga folha de serviços prestados à nossa comunidade, à nossa sociedade da Paraíba. E ele segue aí os passos do pai com muita habilidade. Muito prazer ter você aqui hoje, Murilo. Um prazer, Abelardo. Agradecer o convite. Boa noite aos telespectadores. Pois é. Agradecer o convite e agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre a radiologia. É isso. E é para isso que você está aqui hoje, e eu vou te dizer, e são muitos os questionamentos que se fazem sobre a questão da ressonância magnética, que sem dúvida foi um avanço extraordinário na questão dos exames no diagnóstico por imagem. E muitas vezes, Murilo, às vezes a gente pensa assim, faça uma ressonância. Por que hoje não se resolve mais as coisas com radiografia, não? Olha, se resolve ainda muita coisa com radiografia, né? Os métodos mais de entrada, que a gente fala da ultrassonografia e da radiografia simples, não perderam completamente a sua eficácia, a sua representatividade na medicina. Mas os novos métodos vieram para agregar mais valor, para aumentar a especificidade do seu diagnóstico. Então, às vezes, no raio-x você via que tinha alguma alteração, mas você não sabia identificar exatamente o que era aquela alteração. Você sabia que aquele raio-x não estava normal, mas você não sabia até que ponto aquela anormalidade tinha significado clínico e como tratar aquele significado clínico. Esses novos métodos nos trouxeram isso, né? Então, hoje a gente tem uma capacidade até de imaginar qual o comportamento de determinada alteração só pela imagem. Se dizer se é mais agressivo, menos agressivo. Mas quais os casos, então? Porque, vamos supor, é necessário que se faça, vamos fazer, o cara teve um osso quebrado, um exemplo, faz uma radiografia, faz uma ultrassom. Qual é o caso em que imediatamente deve ser feita uma ressonância magnética? Geralmente a ressonância magnética é uma metodologia que a gente reserva mais para os pacientes de alta complexidade. Né? É por isso que é usada mais em estruturas hospitalares ou então em pacientes que já vêm numa cadeia de investigação diagnóstica. Né? Existem algumas indicações de você começar com a ressonância magnética? Existem. Né? Casos de lesões tendíneas, casos de lesões ligamentares, Traduz aqui para o telespectador o que é essa lesão. Tendão e ligamento são estruturas osteoarticulares, então, que prendem os músculos aos ossos. Então, são estruturas muito delicadas, muito finas, que são difíceis de serem retratadas nos outros métodos diagnósticos. Então, você às vezes tem indicação de começar a investigação de uma tendinite por uma ressonância. Por quê? Porque a radiografia não te dá a resposta e a ultrassonografia às vezes te dá, às vezes não te dá. Então, eventualmente, nesses casos, você pode começar com a ressonância magnética para investigar um caso de tendinite, um caso de bursite. Mas na grande maioria das vezes... Que é um caso relativamente simples, né? Uma tendinite. Isso. Né? Às vezes, casos simples, você pode já partir direto para uma ressonância. Eu sei. Mas, na grande maioria das vezes da prática médica, realmente a ressonância ela é reservada para um caso onde você já vem numa cadeia de investigação. Começou com a ultrassonografia, viu que tinha alteração, mas não chegou ao diagnóstico, você parte para uma tomografia, também não te definiu bem o que era, você parte para uma ressonância. Então, por isso que é mais reservado para pacientes de alta complexidade. Me diz uma coisa, você hoje quem é o diretor, seria o coordenador. O coordenador do setor de ressonância magnética lá do Hospital da Unimed. Eu queria que você falasse para os telespectadores que estão em casa, fala um pouco, eu sei que eu já apresentei você é filho de dois grandes médicos da Paraíba. Agradeço a lembrança. Mas eu queria que você falasse um pouco também sobre a tua formação, para que as pessoas possam saber com quem estão lidando. Hoje eu sou médico radiologista, então tenho a formação em radiologia e a subespecialidade em ressonância magnética. E a gente está junto desse projeto da Unimed na implementação do novo serviço de ressonância dentro do Hospital Alberto Urquiza Wanderley, que foi sempre um sonho acalentado por toda a classe dos cooperados que lá trabalham. Sempre foi algo que faltou no hospital e que agora a gente conseguiu concretizar esse sonho.
Então a gente configurou um serviço novo dentro do já tradicional Centro de Diagnóstico por Imagem, o CDI, dentro da Unimed. Ficou configurado agora o serviço de ressonância. A ressonância antigamente era terceirizada, não era isso? Esse era um problema que o hospital enfrentava. Então, alguns pacientes dentro do hospital que precisavam fazer ressonância, eles tinham que ser transferidos para outras unidades, então, para a rede de assistência. Isso envolvia ambulância, então às vezes é complicado você pegar um paciente que está internado na UTI e fazer com que ele seja transferido de uma ambulância para fazer o exame de imagem em outro serviço. Então, às vezes tinha intercorrências nesse trajeto. E hoje a gente não tem mais isso. Hoje, esses pacientes que são pacientes de alta complexidade, eles são atendidos no próprio hospital. Com a vantagem de o hospital poder passar a oferecer esse serviço também para a população. Porque hoje a gente funciona lá como um todo, como um serviço de 24 horas. Então, acho que a população paraibana, às vezes, se via frente à situação de no final de semana não ter onde ser atendida no exame de imagem. Hoje, no final de semana, se você quiser fazer uma ressonância magnética, se você tiver a indicação para isso, o hospital está aberto, a equipe médica está pronta para atender, o laudo vai ser liberado em 24 horas, que é a nossa proposta de liberação desse laudo o mais rápido possível, e com a equipe médica bem capacitada para isso. Sabe? O paciente que é submetido a um exame de ressonância magnética, tem alguma possibilidade dele ter algum efeito colateral em relação por conta do exame, não? Essa é a grande vantagem da ressonância magnética, né? Não é o único exame inócuo, a ultrassonografia também é um exame bastante inócuo, que não traz dano nenhum para o paciente. Mas a ultrassonografia às vezes carece de resolutividade, você não tem tanta resolução naquela metodologia. A ressonância não, a ressonância é inócua e te dá um resultado preciso. Então não existe nenhum efeito de radiação, não existe nenhum efeito, a não ser... Quer dizer, a pessoa não precisa nem botar, o acompanhante não precisa botar aquela veste de chumbo? Não, de forma nenhuma. O exame é feito com o protetor auricular por um mero conforto ao paciente, para que ele não fique com aquele barulho no ouvido. Mas ainda que ele não tivesse o protetor, aquilo ali não causaria maiores danos, entendeu? Eventualmente é necessário o uso de contraste, realmente é necessário, mas até mesmo o contraste usado na ressonância é um contraste que tem muito menos efeitos sistêmicos do que o contraste usado em outros métodos, como por exemplo a tomografia. Eu sei. O índice de alergia é menor, o índice de lesão ao rim é menor, o índice de lesão ao fígado é menor, então é tudo mais seguro dentro desse ambiente de ressonância. Por exemplo, diz uma coisa, a gente começou com a abreu-grafia, com a radiografia. A famosa abreu-grafia. Eu sou do tempo da abreu-grafia. Abreu-grafia. Eu fui civil exército, tive que tirar uma abreu-grafia. Isso, exato. Que foi o Abreu que foi o inventor da abreu-grafia. Exato. Então, depois da abreu-grafia, viria uma teleradiografia, depois veio a ultrassonografia, depois veio a tomografia computadorizada, e, na sequência, a ressonância magnética. Você, com tua experiência, você acha que o homem ainda vai mais longe? Ah, sem dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas o que restaria? Porque hoje em dia a ressonância já é quase vamos dizer assim, é uma imagem perfeita do interior do corpo humano. A ressonância é uma imagem perfeita do interior do corpo humano do ponto de vista morfológico. Sim. Existem algumas linhas de pesquisa para tentar associar a formação da imagem à funcionalidade que aquela estrutura avaliada está representando. Sim. A função, a forma com a função. Sim. A ressonância ainda é excelente na forma, ainda carece um pouquinho de função. Então, eu acho que os novos métodos de diagnóstico, eles vão te dar a função atrelada à morfologia. Sim. Então, você vai ver aquela lesão e vai saber qual é a capacidade de dano que aquela lesão vai te proporcionar. Sim. É o comportamento biológico que está faltando, que a gente consiga assimilar dentro dos exames de imagem. Então, isso você acredita que seja o futuro dos exames por imagem? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Existe muita linha de pesquisa nesse sentido. A própria PET-TC é uma linha, está inserido dentro dessa linha, porque você vê o comportamento daquela lesão. Sim. Existe também algumas sequências dentro da ressonância magnética que te dão esse comportamento, como a difusão, que é uma sequência que a gente aplica lá, que te dá o comportamento daquela lesão,
Mas é algo muito incipiente. Eu acho que ainda tem muito a ser desenvolvido. Um exame de imagem, e aí eu pergunto como leigo e como quem já acompanhou pacientes familiares, para, por exemplo, exame de cintigrafia óssea, por exemplo, também é um exame de imagem. É um exame de imagem. Porque a ressonância não abrange esse setor. Não, a ressonância ela não substitui a cintilografia. Não substitui. Como eu falei, a cintilografia, ou cintigrafia... É mais específico para... Ela te dá mais o comportamento funcional. Sim. Mas, por outro lado, ela já carece de te dar a imagem. Sei. É uma metodologia que tem muito pouca resolução espacial. Você vê que aquela determinada área está captando, então significa que ali tem alguma coisa que está metabolizando mais rápido, pode ser uma lesão, mas você não consegue ver aquilo tão bem do ponto de vista de imagem. Então são formas de estudar a doença diferentes. Certo. Bom, a gente vai a um rápido intervalo, mas já a gente continua esse papo aqui com o radiologista Murilo Augusto de Almeida Rodrigues, que é coordenador médico de ressonância magnética lá do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei. Não sai daí, a gente retorna já. Estamos de volta com o programa Belar Jurema. Hoje o nosso tema é saúde. O nosso convidado é o médico radiologista Murilo Augusto de Almeida, que é coordenador do setor de ressonância magnética lá do Hospital da Unimed. Me diga uma coisa, antigamente, ou melhor, tem gente que diz hoje assim, rapaz, hoje qualquer coisa o pessoal está doente, a doença tem mais doente, como se hoje se adoecesse mais do que antigamente. Isso procede, não? Acho que não. Eu acho que isso é fruto da nossa capacidade de reconhecer a doença. Não é? E eu acho até que isso, apesar não estar estamos adoecendo mais. Não, estamos adoecendo da mesma forma, só que estamos reconhecendo mais e mais precocemente. E esse é um aspecto que eu queria te perguntar, do seguinte, até que ponto o benefício de exames por imagem podem favorecer um paciente, porque muito se fala nessa questão de diagnóstico precoce, que são capazes, segundo muitos médicos, segundo o que nós lemos nas revistas e nos jornais, que são capazes de salvar a vida daquele paciente, porque foi detectado. Não seria o caso de, periodicamente, a pessoa fazer uma ressonância assim para saber como é que ela está ou não? Eu não chegaria a dizer que periodicamente uma ressonância, mas eu diria que existe o caso de você seguir determinados protocolos de investigação para algumas doenças já padronizadas, né? Por exemplo? Então, existe o protocolo de investigação de neoplasia pulmonar para pacientes tabagistas. Então, o paciente é só tabagista, ele não tem não está com tosse, não está com febre, não está com nada, mas ele está com indicação de fazer um raio-x de tórax e, encontrando uma lesão, fazer uma tomografia, daí, quem sabe, uma ressonância. Casos de pacientes que são etilistas e precisam investigar neoplasia hepática, para que seja identificada inicialmente. Então, existem protocolos já fechados na medicina, para que você utilize dessas metodologias de imagem para o diagnóstico precoce. Mas eu não diria que chegou ao ponto de você, eu estou me sentindo mal, quero fazer uma ressonância magnética para ver se eu encontro alguma coisa. Eu acho que já é você jogar dinheiro fora. Jogar dinheiro fora. Para ser bem claro, jogar dinheiro fora. Porque existem outros métodos de exames que podem... Existe o que é mais importante de tudo, o sinal clínico. Existe a conversa com o paciente, existe o diálogo do médico com o paciente sentado lá e conversando, para identificar se vale a pena fazer alguma investigação adicional naquele paciente. Às vezes o médico, pela experiência clínica e pela formação dele, percebe que aquele paciente é rígido e não precisa de investigação adicional. Outros não. Outros, o médico vai definir, ver se eles se enquadram naqueles protocolos de investigação. Eu acho que vai mais por aí do que você simplesmente abrir de forma aleatória para todo mundo. A ressonância magnética é aplicada em algum tipo, vamos dizer, hoje se fala muito no Zika vírus e se fala na questão da microcefalia, por exemplo. Sim. A ressonância
teria alguma contribuição a dar nisso, do ponto de vista preventivo ou não? Olha, do ponto de vista preventivo, não. Infelizmente, em relação ao Zika vírus, que está muito em voga essa discussão, a ressonância ela tem a importância de identificar lesões em consequência da infecção pelo Zika vírus. Sim. Então, o bebê nasce com a microcefalia e a gente faz o exame de ressonância magnética e identifica lesões específicas que a gente sabe que foram decorrentes do Zika vírus. Sabendo disso, a gente retrocede e vai fazer a investigação epidemiológica. Então, essa é a razão, essa é a importância da ressonância. Ela vai te alertar, pô, aquela lesão lá foi decorrente da infecção pelo Zika vírus. Vamos estudar a mãe, onde é que a mãe morava, com contato com quem ela teve, e a partir daí tentar fazer medidas preventivas para evitar que isso aconteça com outras pessoas. Ô, Murilo, eu tive um irmão que faleceu aos 46 anos com uma doença neurológica chamada esclerose lateral amiotrófica. E em 2 anos ele morreu. Foi assim uma coisa fulminante. Doença degenerativa, neurodegenerativa. Degenerativa, progressiva, fatal, sem remédio. Aí a minha pergunta, a ressonância magnética, ela tem alguma contribuição a dar em relação a doenças neurovegetativas? Você tocou no ponto excelente. A ressonância magnética ela tem uma capacidade de resolução dos tecidos nervosos muito boa. Então, especificamente na esclerose lateral amiotrófica, ela detecta lesões bem incipientes, tanto na medula quanto no cérebro. A partir dali, hoje em dia, você utiliza medicamentos que tentam bloquear a evolução. Podem retardar um pouco, né? Isso se não bloquear, que tem até casos onde a gente está tendo uma resposta muito boa, se não bloquear, mas pelo menos retardar bastante a degeneração, a evolução daquela lesão, que é uma lesão neurodegenerativa. Então, a tendência dela é progredir se ela não tiver nenhuma... Mas a ressonância magnética é perfeita para isso. Ótimo. Vamos voltar para o hospital da Unimed e para o setor de ressonância. Qual é realmente fundamental para que um hospital, da envergadura do hospital da Unimed, possua o seu próprio setor de ressonância? Sem dúvida. Eu acho que o Hospital da Unimed é um hospital de alta complexidade, não por definição. Eu acho que por vocação. Ele já nasceu de alta complexidade desde o início e tem se mantido como tal ao longo de sua evolução. Então, ele tem pacientes que são pacientes que necessitam de cuidado adicional. Então, a gente tem paciente lá submetido a neurocirurgia, paciente lá submetido a transplante, em tratamento quimioterápico. Então, são pacientes que incorrem em complicações. E essas complicações, elas precisam de diagnóstico precoce para que a gente faça um tratamento efetivo. E é aí que entra a ressonância. A ressonância magnética, ela te permite esse diagnóstico precoce. A ausência do serviço de ressonância, que é o que a gente tinha antes, nos trazia esses dois prejuízos. A gente não identificava precocemente o que acontecia com os nossos pacientes graves e quando identificava, então quando precisava identificar isso de todo jeito, tinha que fazer a transferência. Hoje, com o novo serviço, com a configuração do novo serviço, a gente elimina essas duas coisas danosas que estava tendo dentro da estrutura. E aí permite com que o hospital, cada vez mais, ele se consagre como um hospital acreditado, como um hospital que está sendo supervisionado por instituições que garantem a qualidade do funcionamento, para que o paciente se sinta seguro que está sendo atendido com as rotinas estabelecidas nas melhores instituições hospitalares. Além do senhor, doutor Murilo, que é o coordenador, o pessoal que cuida desse setor lá, os seus colegas médicos, todos têm essa mesma experiência, vamos dizer, que o senhor está demonstrando aqui? O novo serviço de ressonância, ele foi configurado de forma específica para isso. Então, a gente é uma equipe de médicos cooperados, todos são radiologistas com especialização em ressonância magnética, com o título de especialista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, que é um colegiado que ratifica a sua formação. E, além disso, a grande maioria tem subespecialidades, veja a que ponto chegamos, tem subespecialidades dentro da ressonância magnética. Então, tem colegas que fazem mais a parte de neuroressonância,
Tem colegas que fazem... Esse caso que nós estávamos falando agora. Esse caso que nós estávamos falando. Tem colegas que fazem mais a parte de ressonância magnética voltada para o sistema músculo-esquelético, osteoarticular, mais para a parte abdominal. Então, é uma equipe, realmente, eu diria que a gente, se não está lá, mas está perto do time da seleção. Bacana. Da seleção que não é do Dunga, mas é a seleção que vem aí do Tite, né? Exatamente. Que essa está mais esperta, viu? Se Deus quiser. Olha, doutor Murilo, eu quero lhe agradecer a sua participação. É um prazer, aqui. O nosso programa foi muito boa, esclarecendo, porque tem muita gente que ouve falar em ressonância magnética, já qualquer coisa, vamos bater uma ressonância, e não é bem assim que funciona. Assim. E eu tenho certeza que esse serviço estabelecido, implantado pelo Hospital da Unimed, pela diretoria da Unimed, pelo doutor Demóstenes Cunha Lima, que está aí nos ouvindo, eu tenho certeza que ele prestará relevante serviço e está muito bem entregue nas suas mãos, que demonstra muita segurança, muita fluência, né, no domínio do assunto. Eu acho que com a sua juventude, o seu talento, com a sua herança genética que o senhor já traz através de doutor Marcílio e doutora Paula, nós podemos ficar, os segurados da Unimed, que isso é o meu caso também, podem ficar tranquilos porque o setor de ressonância da Unimed está muito bem entregue. Eu agradeço as palavras, o setor está aberto, estamos lá para atender, é uma equipe realmente que está pronta para isso, que está configurada para isso. Parabéns ao senhor. A gente vai ficando por aqui. Olha, você não esquece, para acompanhar os destaques da Agenda Social, você pode me seguir no Instagram ou no Facebook, Abelardo Jurema ou Abelardo Jurema Filho. Na sequência, você vai ficar com o Rede Esportes, com o nosso Ivo Marques, trazendo as novidades do esporte, futebol e de outros esportes. Programa Abelardo Jurema, você sabe, é aquele que todo mundo vê. Um beijo, amanhã a gente está de volta.